Olha, Gustavo, é isso mesmo, fibromialgia, né? Um problema que muita gente já ouviu falar, mas que ainda restam muitas dúvidas. E para esclarecer, né, todas estas perguntas, nós estamos recebendo a doutora Luísa, que vai explicar para a gente, né, as principais perguntas, os principais questionamentos da população. Doutora, seja bem-vindo. Obrigada. E é um tema que realmente a gente escuta muitas pessoas falarem que tem, mas as pessoas não sabem muito bem o que é, né, doutora? Sim, sim, é verdade. Hoje em dia, principalmente, está se falando bastante, né, sobre fibromialgia. Muitas vezes acaba que nem é fibromialgia, mas a pessoa acaba recebendo esse diagnóstico, né? Por isso que é tão importante, assim, a gente esclarecer algumas questões. Mas a fibromialgia, Michele, ela é um quadro em que faz com que a pessoa sinta dores pelo corpo, né, principalmente. Então é uma doença, né, é uma condição que faz com que a pessoa sinta dores generalizadas. Geralmente essas dores, elas são migratórias. O que significa isso? Elas andam pelo corpo. Então o paciente se queixa de que hoje uma dor está no ombro, amanhã está no joelho, outro dia está na perna. Então é uma dor que anda pelo corpo, né? E é importante ressaltar que na fibromialgia, essas dores elas não são por conta de uma inflamação ou de uma lesão no músculo ou na articulação. Certo. Na verdade, se a gente fizer um exame, né, do músculo, da articulação, tá tudo normal na fibromialgia. Os exames eles não mostram nada. O que acontece na fibromialgia é que tem uma alteração no nosso sistema nervoso central na percepção de dor. Então é como se o sistema nervoso não estivesse entendendo ao certo quando é para sentir dor e quando não é para sentir dor. Ele aumenta, né, essa percepção de dor. Então, na verdade, isso acaba gerando muita frustração nos pacientes, porque tem muita dor, vai fazer um exame e não tem nada, os exames são sempre normais. E, na verdade, falta entender isso, né, de que a doença, ela vem do sistema nervoso central, causando esse aumento da percepção de dor. E quem são as pessoas que estão perceptíveis, que podem ter? Não é uma questão ligada à idade. Não, não é uma questão ligada à idade, tá? Na verdade, qualquer pessoa pode ter, né? A gente sabe que é muito mais comum em mulheres do que em homens, tá? Por diversas questões, mas muitas que a gente nem conhece ao certo, né? É muito mais comum em mulheres e também tem um caráter aí hereditário. Quem tem mãe com fibromialgia tem um risco aí muito maior, né, de ter fibromialgia. Pacientes com outras doenças reumatológicas também está muito associado aí a fibromialgia com outros tipos de reumatismo. É sempre importante procurar um reumatologista, porque muitas vezes está tendo hoje em dia, né, uma epidemia de diagnóstico de fibromialgia. Então a pessoa queixa-se de uma dor, às vezes não é nem uma dor muito característica e já toma um diagnóstico de fibromialgia e fica com esse diagnóstico aí para sempre, né? Então é importante rever, ver se não tem outro tipo de reumatismo por trás. Muitas vezes chega no consultório o paciente aí com o diagnóstico de fibromialgia há muitos anos, mas que não está conseguindo ter uma melhora no resultado. A gente vai ver, na verdade, era uma artrite ou até um lúpus, né, por trás, alguma doença mais grave, né, que está por trás aí e que está sendo tratada como fibromialgia. Então é muito importante, tá? O que eu acho que a gente tem que ficar atento, né? Dores pelo corpo, então esse é o principal sintoma da fibromialgia. E é a dor que, como a doutora mesmo disse, ela caminha, né? Uma geralmente aqui, sim. Outra... Essa queixa é muito comum, tá? Geralmente sim. Então é uma dor que ela não fica só num lugar, ela geralmente ela anda pelo corpo, né? Ela migra pelo corpo. Tá muito associado também distúrbios do sono. Então aquele paciente que até dorme, só que acorda várias vezes à noite. Quando acorda de manhã, acorda muito cansada, parece que não descansou durante o sono. Isso é muito comum também. É um sintoma muito, muito prevalente da doença, tá? Outras questões que a gente também pode observar na fibromialgia dificuldade de concentração, dificuldade de memória. Esses sintomas também estão muito presentes em pacientes com fibromialgia, tá? A gente também pode observar aí alguns sintomas um pouco mais inespecíficos. Então, o paciente às vezes tem aí um sintoma de plenitude gástrica, porque eu como só um pouquinho e já fico com a barriga, assim, parece que eu comi muita coisa. Então, isso também são alguns outros sintomas aí menores, né, da fibromialgia que a gente pode observar. O mais importante realmente são as dores. Dor generalizada, né, e muito associada aí a essa questão do distúrbio do sono. E pode surgir em qualquer fase da vida? A pessoa de repente não tinha essa questão da dor, não tinha nenhum dos sintomas, mas chegou uma etapa da vida, surgiu? Pode sim, tá?
está muito ligada a fatores emocionais também, né? Então, também é uma outra queixa das pacientes, que ninguém acredita na dor delas, né? Então tem essa questão aí de que fibromialgia é uma doença emocional, que as dores na verdade são psicológicas, né? Não é, tá? É uma doença realmente que causa muita dor, né? O paciente fica realmente aí bem debilitado por conta da dor. Tem tratamento, tá? Mas causa muita dor. E o que acontece é que não é uma doença psicológica, mas o emocional, ele vai ter aí um peso muito importante da gente conseguir controlar os sintomas ou não. Então é muito importante que o paciente também trate isso. Se a gente tem, por exemplo, uma paciente com fibromialgia que tem uma depressão associada, que tem uma ansiedade que está aí descontrolada, né? A gente tem que tratar, porque senão é muito difícil conseguir a compensação da fibromialgia se o emocional da paciente não está legal. Então isso também é bem importante. Bom, além do tratamento, essa pessoa ela pode ter uma vida normal, pode praticar atividade física, não tem uma questão de alimentação que deve evitar, não. Olha, o tratamento principal é atividade física, tá? Então, assim, não existe tratar fibromialgia sem fazer exercício, não tem como, tá bom? A gente consegue tratar fibromialgia sem remédio. Certo. Até consegue. Agora, sem atividade física é muito difícil, tá? Nunca vi. Ninguém fica bem da fibromialgia sem atividade física. Olha só que especial essa dica, né? Atividade física é o principal, tá? No consultório a gente tem algumas dicas que a gente dá, né? O que é muito importante, que eu sempre falo para os pacientes? A constância. A constância na atividade física é muito mais importante do que a atividade física em si. Então, por exemplo, eu falo para a paciente começar uma caminhada. Eu não quero que ela vá e comece uma caminhada de 1 hora, né? De uma hora para outra ela vai lá e fique 1 hora caminhando, sendo que no dia seguinte ela vai acabar tendo mais dor, né? Vai ter a dor da caminhada. Então tem que começar devagar. Começa com 10 minutos por dia, faz um alongamento, né? Na semana seguinte aumenta para 15 minutos por dia e vai indo. O importante é que vá todos os dias fazer algum exercício, tá bom? Em relação à alimentação, não tem nada específico, né? Por exemplo, glúten, lactose, isso não tem nenhuma relação com a fibro, mas o que a gente sabe é que perder peso melhora, né? Então, melhorar a composição corporal, diminuir aí o percentual de gordura, perder peso, aumentar a questão da massa magra, né? Aumentar músculo, isso melhora as dores, né? Isso vai ajudar, com certeza, tá? Então, muitas vezes, quando o paciente está acima do peso, a gente acaba, assim, encaminhando para um nutricionista, né? Para avaliar o tratamento. Além do nutricionista, às vezes a gente acaba encaminhando para psicóloga, às vezes a gente acaba encaminhando para um educador físico, né? Para fazer aí um treino, atividade física. Então, é um tratamento aí multidisciplinar. E as medicações que também ajudam bastante. E com certeza a pessoa vai ter muito mais qualidade de vida, independente se tivesse ou não fibromialgia, né? Essa combinação traz só... Não tem como não melhorar, né? Consequências positivas. Doutora, eu quero agradecer pela participação, com certeza. Foi muito importante, esclareceu muitas dúvidas, né, da população. Como eu disse, muita gente fala sobre a fibromialgia, só que não sabe realmente o que é. E pode ser que algumas pessoas tenham e outras que acreditam que tenham e não tenham, né? É muito bacana ter essa percepção, né? Tirar a dúvida, consultar um especialista para entender realmente e se cuidar, né? Seguir um tratamento coerente que vai responder, né, às necessidades. Sim, com certeza. Eu que agradeço aqui o convite de vocês hoje.